Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 4 de novembro. Está começando mais um programa Fundos Imobiliários aqui na Infomoney TV. Hoje quem vai conversar sou eu e você. Sem convidados, sem entrevistados, mas com muito assunto, muito conteúdo. Programa assim, uma semana quebrada, no meio, teve um feriado no meio, você pensa, não aconteceu nada, né? Cheio de fatos relevantes, e eu trouxe os fatos, eu quero mostrar já com mais calma e até fazer alguns comentários a respeito dos fatos relevantes. A gente vai perceber que a situação do mercado imobiliário, de fato, anda muito difícil, né? A crise se pronuncia no mercado real, no mercado de imóveis, e acho que os fatos relevantes vão mostrar isso pra gente. Também quero atualizar aquele estudo comparativo que a gente fez sobre o IFIX em valores nominais e valores reais e a valorização do IFIX comparado com outros índices da Bolsa de São Paulo. E por fim, quero falar de um assunto muito importante, que é uma aulinha mesmo sobre contratos de locação comercial. Como os fundos imobiliários, na sua maioria, adotam a estratégia de renda, é muito importante entender a diferença de um contrato típico para um contrato atípico ou para um contrato de participação como os de shopping. Essa é uma informação importantíssima. Se você está começando, ainda não sabe a diferença de um ou de outro, preste atenção, participe, vai ser o nosso último tema. Até porque nas próximas 2 semanas a gente já tem convidados confirmados e vão ser o pessoal lá das consultorias imobiliárias, que vão nos falar da situação real do mercado de escritórios e do mercado de galpões. E são 2 mercados em que os tipos de contrato costumam ser diferentes. Então esse programa de hoje já prepara, já te deixa melhor qualificado para tirar proveito do programa da semana que vem. Então vou começar aqui com os fatos relevantes, foram vários durante a semana, infelizmente a maioria com notícias não muito boas para os investidores. Vamos lá, eu trouxe até um material aqui bem ilustrado para você poder acompanhar. Começando pelo TB Office, o TBOF11, o TBOF, que é administrado pelo BTG Pactual. Ele foi notificado pelo locatário, pela TAM Linhas Aéreas, que é locatária do conjunto 21 do segundo andar e de todos os conjuntos do 4º e 5º andares, que a empresa tem intenção de rescindir o contrato de locação em 28 de fevereiro do ano que vem. Então, uma notícia não muito boa. E aí, eu peguei aqui, ó, do informativo mensal, você está vendo aí na sua tela como que está a estrutura do prédio hoje, quais os conjuntos que estão ocupados e quais estão vagos. Então, se concretizar dessa saída, se nada mudar até lá, se ninguém mais entrar ou ninguém mais sair do prédio, exceto a TAM, a vacância vai chegar a 44,3%. Então, dá uma olhada, ó, saindo a TAM, como ficaria, ó. O espaço que aparece como ocupado aqui, ó, vai aumentar para um espaço vago. Então, 44,3%, quase metade do imóvel vago, é bastante coisa, e é uma região, se você se lembra lá do comecinho do programa da semana passada, uma região que vai receber muitos imóveis em 2017, a região da Marginal Pinheiros, aqui na capital de São Paulo. Um outro fato relevante do fundo RB Capital Desenvolvimento Residencial, o RBDS11. O administrador é o Citibank e a gestora é a RB Capital. Eles avisaram que o fluxo de caixa e de recebíveis do empreendimento, né, dos empreendimentos investidos pelo fundo, tiveram curvas prolongadas comparadas com as projeções. O que é isso? É um jeito bonito aí de dizer que vai ter um atraso. Quer dizer, havia uma projeção, quando o fundo foi estruturado, uma projeção de que, olha, a gente vai investir até tal data, os prédios vão ficar prontos, vão ser vendidos e o cotista vai receber o seu retorno. Bom, o mercado mudou muito e o que ele chama aí de curva projetada significa que aquilo que foi projetado não vai ser atingido por causa da velocidade de vendas, por causa talvez de distratos. Não há tantos detalhes assim para eu poder te dar certeza e não vale a pena ficar especulando em cima de fato relevante. Mas o fato, assim, tentando explicar melhor o que é essa curva prolongada, é atraso, é prorrogação de prazo. E aí vem uma informação um pouco mais preocupante, digamos assim.
Eles completam dizendo que de forma que o fluxo projetado poderá ser recebido após a data de encerramento prevista no regulamento do fundo. Esse tipo de fundo costuma ter prazo. Fundo imobiliário, ele não precisa obrigatoriamente ter prazo para terminar. A maioria dos fundos não tem prazo determinado, ele é, digamos, ad eternum. Mas alguns têm, e esse é um caso típico de um fundo que tem prazo para terminar. E aí o administrador e o gestor estão dizendo que talvez esse fluxo só seja recebido após o prazo de término do fundo, e termina por aí. Então, eu queria fazer uns comentários, fica talvez até como sugestão para o administrador, para o gestor, de informações que poderiam complementar essas, que seriam certamente muito úteis para o investidor e para o mercado em geral. Primeiro, qual é a data de encerramento? Qual é esse prazo de encerramento para que o investidor possa saber para quando ele espera esse fluxo ou para quando, no mínimo, ele espera o fluxo? Como o cotista pode receber após o encerramento? Eu fiquei em dúvida. Se o fundo encerrou, se o fundo encerrou as suas atividades, como que o cotista vai fazer para receber esse fluxo caso ele exista? Então podia ter uma explicação um pouco melhor a respeito disso. E há possibilidade de prorrogar o prazo do fundo? A gente sabe que é preciso uma Assembleia Geral, aprovação e tudo. Existe alguma intenção do administrador e do gestor no sentido de prorrogar o prazo do fundo? Ou se não há essa intenção, então que pudesse nos explicar como que o investidor, o cotista desse fundo, vai fazer para receber o fluxo de recebimentos, o fluxo de caixa, né, as distribuições do fundo após o encerramento. É um caso que eu, por exemplo, não saberia explicar e seria importante que a gente fosse elucidado a respeito disso. Fica aí como minha sugestão ao administrador. Mais um fato relevante, agora do Atrium Shopping Santo André, o ATSA 11B, B de balcão, mercado de balcão organizado, cujo administrador é o Credit Suisse Reding Grifo, anunciou que o imóvel foi reavaliado pela Cushman e o novo valor é de R$ 219.204.005. Essa reavaliação gerou uma redução de 0,6% em relação ao valor contábil anterior, ou seja, a última reavaliação do ano passado, né? Então isso é uma praxe que os administradores façam avaliações pelo menos uma vez por ano. Não é uma obrigação avaliar todo ano, mas tem sido uma praxe, pelo menos dos bons administradores, todo ano chamar uma nova avaliação. E aí ele avisa ao mercado, olha, o resultado desse novo laudo foi um pouco a mais, foi um pouco a menos. Com isso, complementando a informação, o valor patrimonial da cota deve ter uma redução de 0,6%. Bom, como este imóvel é o único que está na carteira do fundo, uma redução no valor do imóvel leva a uma redução muito parecida do valor do patrimônio do fundo e do patrimônio da cota. Mais um, fundo imobiliário The One, o One F11, que é administrado pela Rio Bravo. Na verdade, são 3 fatos em um fato relevante. Primeiro, um novo locatário, notícia boa, para os conjuntos 73 e 74 do edifício The One, que é o único que tem dentro desse fundo, apesar de que não é o edifício inteiro, são alguns andares. Esse novo locatário é a Aditus Consultoria Financeira, e o contrato tem início no dia 1º, teve início, na verdade, dia 1º/11, e vai durar 5 anos. Então, um contrato típico de locação comercial, a gente vai falar disso no final desse programa. Com isso, todos os imóveis do fundo estão alugados. Então, uma boa notícia nesse cenário de crise. Segundo fato, uma ação revisional e acabou acontecendo uma celebração de novo contrato com a locatária dos conjuntos 71 e 72, que é a empresa Inovale Real Estate. Esse novo contrato também passou a ter vigência a partir do dia 1º desse mês, tem prazo de 5 anos, então foi feita uma renegociação do valor, esse valor é 27% menor do que o contrato anterior. Em compensação, o aviso prévio e a multa foram majorados, sem maiores informações a respeito de quanto foi a majoração. E um último, ainda sobre o The One, o fundo recebeu R$ 265.789 referentes a receitas diárias comuns do prédio, principalmente o estacionamento, é o que está lá no fato relevante.
E o administrador já deixa claro que essa não é uma receita recorrente. Ela vai ser distribuída nos meses de novembro e dezembro, e isso vai acrescentar R$ 1,45 ao rendimento desses 2 meses. Então, atenção, quando o administrador já explica que essa receita não é recorrente, não vai esperar que durante todos os meses você vai receber esse R$ 1,45 a mais. Não, esse valor que foi recebido vai ser distribuído em 2 meses. Nesses 2 meses a receita vai ser maior, o rendimento vai ser maior. Depois não é recorrente, não acontece todo mês. Então está dada aí também a informação. E um último, a respeito do Vila Olímpia Corporate, o VELOL 11, que é administrado pela Oliveira Trust e a gestora é RB Capital. Um dos locatários não efetuou o pagamento do aluguel do mês de setembro. E esse valor representa 11% da receita imobiliária mensal do fundo. É bastante coisa, né? O inquilino diz que fará o pagamento o quanto antes. Então, uma notícia, além de reajuste, imóvel vago, tem essa questão também da crise, da situação das empresas, né? Uma empresa que chegou à situação de ter que atrasar o pagamento do aluguel do seu imóvel, do seu escritório. E aqui também seria interessante um pouco mais de detalhe, por que não dizer 11% do faturamento do fundo é muita coisa, né? Eu sei que é complicado, eu tento me colocar também no papel do administrador, embora não seja, mas seria importante, na minha opinião, o cotista saber quem é esse inquilino, quem é o inquilino que está faltando com o pagamento. Afinal de contas, são 11% da receita do patrimônio do cotista, que ele esperava receber. Então, uma notícia ruim, chata de ser dada, mas eu acredito que seria importante. Assim. Mais transparência nunca vai ser demais. Fica aí também como uma sugestão. Claro que é desagradável expor o inquilino dessa maneira, mas a gente está sempre nessa encruzilhada, vamos dizer assim, de que tanto o locatário como o cotista são clientes, são partes interessadas da administração do fundo, e eu acredito que seja um ônus de alugar um imóvel de um fundo imobiliário, de repente ter um pouco mais de exposição a respeito do seu nome como locatário e do que acontece de bom e de ruim. Afinal de contas, o fundo aí é aberto, negociado em bolsa, aberto a qualquer um no mercado. Então, quanto mais informação, melhor, para que cada um possa fazer o seu julgamento e tomar suas decisões de investimento ou não, de manutenção, de venda, enfim. É para isso que serve um fato relevante, né? Muito bem. Viu que a semana foi movimentada, hein? Só notícia importante, aí, só fato relevante importante. Aí eu quero novamente falar daquela questão do IFIX nominal contra o IFIX real. Dá uma olhada nesse gráfico na sua tela. Esse é o IFIX nominal. Então, há um mês atrás, eu trouxe a informação que o IFIX estava a 1.800 pontos e que isso era a máxima histórica em valores nominais. Muito bem, passado um mês, o IFIX continua subindo, está quase lá nos 1.900 pontos. E agora, como é que está a situação em relação à inflação? Então vamos ver esse outro gráfico aqui, olha que interessante. Esse gráfico me foi enviado lá pelo pessoal da consultoria Economática e eu agradeço desde já. É o mesmo gráfico anterior, mas agora ajustado pelos efeitos da inflação, ajustado pelo IPCA. Então o que a gente vê aqui é o seguinte, ó. Essa pontuação atual, ela ainda equivale ao nível de 13 de junho de 2013. Eu vou voltar para você perceber a diferença, ó. Esse pico que você vê aqui na tela, ó, este pico aqui, ó, isso é um valor nominal que não está considerando os efeitos da inflação ao longo do tempo. Quando considerados os efeitos da inflação, o que seria aí quase 1.900, equivale à mesma pontuação de 13 de junho de 2013. Quer dizer, está longe do pico de verdade quando a gente faz uma correção pela inflação, quando vai buscar o retorno real. Já o pico aqui, ó, este pico que você enxerga graficamente na tela, ele equivaleria hoje a 2.113 pontos. Então, se o IFIX tivesse hoje 2.115 pontos, a gente poderia afirmar que sim, o IFIX está numa máxima histórica. Então, considerando o ajuste feito pela inflação. Não é o caso ainda. E por que é importante a gente fazer esse estudo? Porque, ora, a gente está vendo aí os fatos relevantes. O mundo real
está bastante difícil, né? A situação está complicada, com locatário atrasando o aluguel, empresa devolvendo espaços, está difícil. Então você dá uma olhada no IFIX lá, em máxima histórica, e pensa, está todo mundo louco? Só eu que estou são e está todo mundo louco? Que história é essa? Bom, não é bem assim. Quando a gente olha para o IFIX real, vê que está longe do pico. Então mostra que há algum espaço ainda e que não é um movimento tão descolado da realidade. Claro que a situação é feia, a situação está difícil no mercado real e talvez isso não esteja tão bem refletido nos preços dos fundos imobiliários. Mas também a gente precisa lembrar que o IFIX é uma média ponderada de vários fundos imobiliários. Não é essa a situação de todos os fundos imobiliários, nem de todos os segmentos. Se for dar uma olhada aí mais no detalhe, vai ver que são aqueles, principalmente os fundos de recebíveis imobiliários, como os CRI, Certificado de Recebível Imobiliário, e os fundos que têm contratos atípicos, que é o que estão dando essa puxada maior no IFIX. Os fundos de escritório não estão tão valorizados assim ainda, justamente pelo risco maior do mercado de imóveis que eles estão expostos, não é? Bom, falando disso, olha lá, mais uma comparação que eu tinha trazido o mês passado, e isso também me foi cedido pela Economática, pela consultoria Economática. Não sei se você se lembra, mas há um mês atrás o IFIX estava como o terceiro maior rentabilidade real do mercado. Essa comparação é feita em que período? Desde o dia 30/12 de 2010 até o dia 1º/11 de 2016. Arthur, por que desde o dia 30/12? Porque essa é a data de início do IFIX. Então eu não consigo fazer uma comparação anterior porque não tem histórico do IFIX. E assim, delimito essa data, começo a partir desse dia, porque é o primeiro dia em que o IFIX passou a ser calculado, né, com cálculo retroativo a 30/12 de 2010, quando ele valia 1.000 pontos. Então veja, de lá para cá, a valorização nominal do IFIX é de 88,9%, mas quando ajustado pelo IPCA, mostra que ele entregou de fato 27,35% acima da inflação. Então ainda o IFIX tem conseguido entregar retorno acima da inflação. Quando a gente olha para o primeiro colocado aqui, que é o índice de BDRs, ou seja, recibos de ações internacionais negociadas na Bolsa, esse aí tem dado uma rentabilidade incrível, mas basicamente a gente está falando do comportamento de ações norte-americanas, europeias, mas principalmente dos Estados Unidos, e lá o mercado está mesmo muito aquecido. Então o retorno real é de 131%. Olhando aqui para o Brasil, o IFIX tem entregado neste período a maior rentabilidade, depois vem o índice do setor financeiro, bancos e intermediários financeiros, seguradoras e tal, com 82% nominal e quase 23% real. Depois vem o índice de consumo, com 81,5% nominal e 22,37% real, muito próximo um do outro, né? Aí na sequência tinham vários índices, eu não trouxe todos, mas então, ó, só para a gente ter uma base de comparação em relação ao Ibovespa, tá, desde 30/12 de 2010 até hoje, o Ibovespa ainda tem uma rentabilidade nominal negativa de 8,63% e real, se considerado o peso da inflação, isso seria o equivalente a menos 38,4% neste período. E o IMOB, que muita gente gosta de comparar também com o índice do mercado imobiliário, rentabilidade nominal de menos 39,67%, quase que menos 40%, e enquanto que ajustado pelo IPCA, menos 59%, quase que menos 60%. Ok? Então eu vou aproveitar para dar o meu recado aqui. Quero mostrar para vocês o curso online Viva de Renda com Fundos Imobiliários, que eu gravei em parceria com o Infomoney Educação, um curso bem completo. Aqui você vê na tela os 4 módulos, mas eu vou te mostrar como chegar até lá pelo site do Infomoney. E aí você tem acesso ao programa bem detalhado. Ó. Aqui na homepage do Infomoney, menu, cursos, vai abrir a página de cursos do Infomoney
cursos online do InfoMoney, tem uma série de cursos, conteúdos de alta qualidade aqui. E aí mais para baixo você encontra o Viva de Renda com Fundos Imobiliários, que é o curso que eu gravei, curso online que eu gravei em parceria com o InfoMoney. São mais de 8 horas de conteúdo, é um curso bem completo. Você vai entender aqui desde a origem dos fundos imobiliários, a regulamentação, depois segmento por segmento, qual a diferença de um fundo de shopping para um fundo de lajes, para um fundo que invista em galpões, por exemplo, recebíveis imobiliários, CEPACs, e aí vai poder avaliar, fazer as suas próprias escolhas, tá? Comparação de fundo imobiliário com ações, com renda fixa, com imóveis propriamente ditos, como montar a sua carteira, como gerir a sua carteira, como entender qual é o seu perfil de investidor. Falamos semana passada, investimento é perfil, preciso que você saiba identificar o seu. E depois a parte de tributação, como que você vai apurar se você ganhou, se você perdeu, ganhou, como que vai calcular o imposto de renda, pagar o imposto de renda e ainda como vai fazer a sua declaração do imposto de renda, só a respeito dos fundos imobiliários, hein? Não vou fazer a sua declaração de imposto de renda inteira, ok? O curso é sobre fundos imobiliários. Então te convido a conhecer, vale a pena, eu tenho muita confiança na qualidade desse material, desse curso que foi gravado aqui. E falando nisso, eu quero então agora falar sobre os contratos de locação, que é um dos temas do curso, claro. Quem investe em fundo imobiliário e quem tem interesse em renda precisa entender dos contratos de locação. Por quê? Ora, este é o documento que formaliza a receita de um fundo que tenha como foco, como política de investimentos, a distribuição de renda de contratos de locação. E a gente vai ver de uma maneira assim, não vou no detalhe de cada contrato, mas eu quero que você entenda as principais diferenças e características de um contrato comercial, considerado típico, atípico e os que entregam participação no faturamento, nas vendas daquele locatário. Então você vai ver, eu vou abrir aqui um material do próprio curso mesmo. Quem já fez o curso está lembrado, essa tela é com esse material que ele estudou. Então a renda com investimentos em imóveis, eu vou falar dos contratos típicos, atípicos e de participação. Eu acredito que hoje a gente vai ter tempo de bater um papo ainda no chat, então daqui a pouco você já vai colocando seus comentários, suas dúvidas, que eu vou tentar dar uma olhada para a gente ainda bater um papo. O que é um contrato típico de locação comercial? Veja, normalmente é um contrato que tem prazo de 5 anos, que é reajustado anualmente por um indexador, pode ser o IPCA, pode ser o IGPM, pode ser um outro qualquer, normalmente vai ser o IGPM, quando o locatário é um ente privado, é uma empresa e tal, ou então o IPCA, se o locatário tiver alguma ligação com o governo, porque o IPCA é o índice oficial do governo e o governo brasileiro tem tentado fazer com que a gente adote o IPCA como principal índice de inflação. Esse contrato ele vai ter uma revisão do valor principal no terceiro ano. O que é isso? Do primeiro para o segundo ano, do segundo para o terceiro ano, não se discute o preço da locação. Simplesmente, a cada um ano, é feito lá o reajuste conforme contratado. Olha, era o IGPM, então passado um ano de contrato, você vai pagar o que pagava no passado mais o IGPM. Do segundo para o terceiro ano, a mesma coisa. Assim como é no contrato de locação da sua residência, enfim, nesse ponto não é muito diferente. Acontece que, no terceiro ano, é possível que as partes entrem com uma ação revisional. Então, muitas vezes, sabendo da possibilidade dessa ação na justiça, nem chega aí para a justiça. Já tanto o locador como o locatário sabem que no terceiro ano eles podem rediscutir o valor do principal. Imagina que lá, quando foi celebrado o contrato, era R$100 o metro quadrado da locação e ia ter um IGPM, né, uma correção pelo IGPM a cada ano. Quando chega no terceiro ano, é hora de olhar para aquele principal. Olha, lembra que era R$100 e que foi subindo por causa do IGPM? Agora o cenário é outro. Então eu quero baixar para R$80 o metro quadrado. Ou o locador vai falar, olha, agora o mercado está mais aquecido, a gente quer subir esse valor para 120 o metro quadrado. No terceiro ano é possível fazer essa discussão, por causa da possibilidade da ação revisional. Então esse é um evento importante, é uma janela importante do contrato de locação, que de acordo com a situação do mercado real, vai levar a uma mudança na geração de caixa, na receita do fundo, ou para mais ou para menos,
ou estável se nada tiver mudado em 3 anos. Então o terceiro ano é uma janela importante em fundos que têm contratos típicos de locação comercial. E depois, no meio do caminho, se alguém quiser terminar o contrato, e na maioria das vezes quem tem interesse em terminar o contrato é o locatário, ele vai ter que pagar uma multa para devolver. Que multa é essa? O que tiver no contrato, 3 meses, 6 meses de locação, mas normalmente não é nenhuma multa muito grande, muito pesada. E no 5º ano, o contrato termina. Bom, você foi um bom locatário, o imóvel é bom para você, vamos renovar o contrato? Ótimo, vamos renovar o contrato. Mas mais uma vez temos uma janela para renegociação do valor da locação, porque de fato esse contrato terminou e vai ser feito um outro. Então, se um fundo tem contratos típicos de locação, perceba que tem 2 janelas importantíssimas. O terceiro ano, que é a da revisional, e o 5º ano, que é do término do contrato. Principal diferença entre elas. No terceiro ano, na pior das hipóteses para o locador, para o fundo ou para os cotistas em última análise, o valor vai diminuir, mas o contrato continua vigente. No 5º ano, se não houver um acordo a respeito dos valores, o locatário simplesmente devolve o imóvel. Então aí o imóvel vai ficar vago, sem gerar receita, e você sabe, imóvel vago ainda gera custo sempre. Então são 2 janelas importantíssimas, terceiro e 5º ano. Eu tento ilustrar isso da seguinte maneira, ó. Está vendo no cantinho da sua tela aqui, ó. Começou o contrato, um reajuste, 2 reajustes a cada ano, no terceiro ano uma revisão, para mais ou para menos. Mais uma no 4º e no final, 5º ano, acabou o contrato. Ou vai acabar por aqui, devolve o imóvel, ou renova e começa de novo. Porém, aqui preço. Tá vendo essas janelas aqui, ó? Imagina que isso seria a projeção de fluxo do fundo, ó. Um ano tudo igual. Reajustou pelo IGPM ou pelo IPCA. No segundo ano a mesma coisa. No terceiro ano, opa, janela da revisional. Pode ser que eu tenha um valor muito parecido, continue tudo igual. Pode ser que seja um momento de aumentar bastante esse valor do aluguel. Pode ser que eu tenha que admitir uma redução do valor. Então aqui há um momento de incerteza. Chegou num novo valor? Muito bem, tudo igual, reajuste. E no 5º ano? Mais uma janela. Então percebe que são 2 momentos em que o impacto pode ser grave, pode ser sério, tanto para o bem quanto para o mal. Então é importante que o administrador coloque nas informações, no relatório gerencial, aonde vão acontecer essas janelas, e aí você vai aproveitar a informação de qualidade que as consultorias imobiliárias nos prestam, e para isso não perca os próximos programas das próximas semanas, e vai casar, olha, está no terceiro ano ou no 5º ano, eu espero o quê? Que a receita vai aumentar ou que vai diminuir? Para isso tem toda a informação disponível nos relatórios das consultorias imobiliárias. Muito bem, contrato atípico, que é também chamado de contrato de construção ajustada. Normalmente esses contratos têm prazos de 10 anos, com uma opção de renovação por mais 10. Mas não se engane, não é por causa do prazo que ele é típico ou atípico. Eu posso ter um contrato típico, como a gente vinha falando agora, de 5, de 7, de 10, de 15 anos, não é o prazo que faz dele típico ou atípico. Vai ter reajustes anuais por um indexador contratado. Aonde está a atipicidade? Ó, não existe revisão do valor do principal, do valor principal, ou seja, o locatário ou as partes como um todo abrem mão daquela ação revisional e a multa, caso o locatário queira devolver o imóvel antes do final, é igual ao valor presente líquido de todos os aluguéis vincendos. O que é isso? Simples, se você quer devolver o imóvel no terceiro ano, a gente tinha um contrato atípico com prazo de 10 anos. Quer devolver no terceiro ano? De multa você vai me pagar os 7 anos de contrato que faltavam. É como se você tivesse levado o contrato até o fim, mesmo já tendo desocupado o imóvel. Então essa é a atipicidade, essa é a diferença de um para o outro. Aqui não tem a janela da revisional. E a possibilidade do imóvel ficar vago, ela é bastante atenuada por essa multa. Porque mesmo que o imóvel esteja vago, o fundo já recebeu todos os aluguéis que faltavam, vamos dizer assim, trazidos a valor presente, né? Não vai ser a valor nominal, trazidos a valor presente por uma taxa de desconto, que é importante que já esteja no contrato para não dar discussão. Mas perceba que, embora o imóvel esteja vago e comece a gerar custos, a receita mesmo já foi percebida pelo fundo, e aí dá para ter um tempo para encontrar um novo locatário ou
decidir se vai vender o imóvel, enfim, tem dinheiro, não é um problema tão grande como no outro tipo de contrato. Aonde é comum esse tipo de contrato? Em operações build to suit ou build to suit, como um aluno me corrigiu. Quem faz o curso online tem a oportunidade de fazer perguntas lá num sistema, como se fosse um fórum online, e eu mesmo respondo essas perguntas. E um aluno me corrigiu dizendo que o correto seria build to suit ao invés de build to suit. Sinceramente, eu fiquei em dúvida porque eu já vi usar as duas formas. Então, contratos assim de build ou build to suit em sale and leaseback. O que é isso? Por que esse contrato em português aí foi chamado de construção ajustada? Porque é um contrato de um imóvel feito sob medida. Como se uma empresa chegasse para uma empresa do ramo imobiliário, imagina uma empresa do setor varejista que precisa de um novo galpão de distribuição e fala assim, olha, eu não quero construir um imóvel, então você que é do ramo, constrói esse imóvel para mim, mas sob medida, do jeito que eu estou te pedindo. Quando ele estiver pronto, eu assino um contrato atípico, contrato longo de 10 anos, 15, 20 anos, tal, com opção de renovação, e caso eu resolva sair do imóvel, eu te garanto todos os aluguéis vincendos. Porque assim, o investidor, aquela empresa que vai construir o imóvel, tem segurança de fazer o investimento de uma vez só, sabe que ele vai receber o seu valor principal e mais o lucro que ele esperava. Por que o contrato é longo? Por um lado, porque o investidor precisa de prazo para receber o seu capital e mais o lucro que ele espera ter. Por outro lado, porque o imóvel costuma ser estratégico para o locatário e ele também quer garantir um prazo longo de locação. Por isso. E a outra operação, que é o sale and leaseback. Simples, o imóvel já está pronto, já é ocupado pelaquela empresa e agora ela pretende fazer uma desemobilização do seu patrimônio. Vende o imóvel para um fundo, permanece lá dentro agora não mais como proprietário, e sim como locatário. Então é uma operação de venda e locação, sale and leaseback, que é o que acontece, como a gente já falou aqui, a respeito dos fundos que têm agências bancárias. Eram imóveis que já pertenciam àqueles bancos, na sua maioria, foram vendidos para o fundo e o banco continuou ocupando a agência, agora então como locatário, essa é a operação sale and leaseback. E aí se a gente for ver aquele desenho, ó, percebe? Não tem revisional, é só reajuste, reajuste, reajuste. E o fluxo de caixa, assim, ó. Um desenho muito mais estável. Porém, quando eu chegar aqui, ó, eu tenho toda aquela incerteza novamente, ó. Chegou no vencimento do contrato, nesse exemplo é um contrato de 10 anos, vai renovar ou não vai renovar? E se renovar, vai ser um valor maior ou vai ser um valor menor? Então, esse é um tipo de contrato que gera uma tranquilidade no começo do seu prazo e vai gerando uma especulação no final. Opa, o banco vai renovar ou não vai renovar? O varejista vai devolver o imóvel ou vai renovar o contrato? Então, quanto mais próximo do fim, maior a incerteza, maior tende a ser a volatilidade desses fundos. Então, é importante entender, meu fundo tem contratos típicos ou contratos atípicos? O contrato típico está perto do terceiro ou do quinto ano. O contrato atípico está em que idade dele? Está perto do final? Está perto do 10º ano? Ou seja lá qual for o final? Percebe? E percebe como é muito diferente um do outro? No contrato típico eu tenho que me preocupar no terceiro ano, no quinto ano. No atípico é só lá mais perto do 10º ano. Ele tende a ter, então, receitas mais estáveis, o fundo que tenha, na sua maioria, esse tipo de contrato. Então veja que fundo imobiliário não é tudo igual. E se você pretende ter renda investindo em fundo imobiliário, é vital que conheça as diferenças entre esses contratos e, claro, sempre vale a regra da diversificação. E mais um contrato que prevê uma participação, ele é muito usado nos shopping centers. Como ele funciona? O jeitão dele, a cara dele é de um contrato típico, ó. Mas a lei não fala nada. No texto da lei de locações está isso aqui, ó. Prevalecem condições livremente pactuadas. Qual que é a prática do mercado? Um contrato de 5 anos, com reajustes pelo IGPDI, é praxe no mercado de shoppings, tá? E uma revisional no terceiro ano. Quais as diferenças que o mercado costuma praticar? Esse contrato costuma ter 13º. O lojista paga 13 aluguéis fixos por ano. Há casos até de pagar 14, caso o shopping seja muito bom, muito movimentado. E o valor da alocação
é o maior entre um aluguel fixo em reais ou X% do faturamento do lojista. Então imagine assim, ó, a gente faz um contrato, você é lojista e o administrador do shopping faz um contrato assim. Você vai me pagar R$ 5.000 por mês de aluguel ou 7% do seu faturamento. Aquilo que for maior, aquilo que for melhor para mim, administrador do shopping, consequentemente, do fundo e do seu cotista. Então aqui é um contrato que a previsibilidade é muito menor, porque as receitas oscilam bastante de um mês para o outro. E quanto que cada lojista paga? 7%? 5%? Depende caso a caso da negociação, do porte do lojista, se ele tem uma loja âncora, se ele representa uma loja âncora ou uma loja satélite. O que é isso? Imagina aquela loja de um grande varejista, aquela loja que você fala, poxa, eu vou sair de casa hoje para ir até o shopping, porque eu quero comprar uma roupa naquela loja, um livro naquela loja. É ela que está na sua cabeça. Essa é uma loja âncora. E as outras, as lojinhas menores, são as lojas satélites. Então você sai da loja âncora e olha para o lado e vê lá uma papelaria. Fala, poxa, eu vou comprar grafite para minha lapiseira. Você não saiu de casa para comprar grafite, não foi até o shopping para comprar grafite. Mas já que estava até lá e comprou suas roupas, já que foi até o shopping e comprou a roupa, você aproveita e compra grafite. Essa é a loja satélite, ela fica lá, né, ao lado, um satélite dos grandes astros que são as lojas âncoras. Então, claro, a loja âncora paga menos, digamos 1% do seu faturamento, enquanto as lojas satélites vão pagar muito mais. E aí, olha aqui que bonitinha a minha ilustração. Ó. Imagina que isso aqui seria o X% ao mês, que é fixo, mas não vai ser igual para toda loja, aqui é só um exemplo. Mesmo essa parte fixa vai mudar de loja para loja. Então, olha, chega lá, mês de maio, você espera que tenha bastante venda no shopping, então vai mudar a receita daquele mês. Mês de junho, tem o mês dos namorados, ó, o meu coraçãozinho aqui, ó. Mês de julho, férias, cai bastante o movimento. Em agosto, tem Dia dos Pais, em outubro, Dia das Crianças. Então, dificilmente vai acontecer 2 meses iguais dentro de um shopping, exceto naqueles shoppings que estão maturando ainda. Aquele shopping que abriu esse ano, que abriu há 2 anos, esse ainda está numa fase em que o volume de vendas não é tão grande. Agora, um shopping já consagrado no mercado tem bastante oscilação. Por quê? Porque a renda vai vir, boa parte dessa receita variável, tá? que diz respeito ao volume de vendas do shopping. Então não tem 2 meses iguais, é um produto totalmente diferente, com uma previsão muito menor, um nível de previsibilidade muito menor do que em relação aos demais. Ok? Olha, eu vou tentar bater um papo pelo chat, então eu espero receber alguns comentários e algumas perguntas. A gente tem mais alguns minutinhos. Eu sei que tem uma defasagenzinha aqui, então vá mandando as suas perguntas que já vou dar uma olhada aqui para responder. E enquanto isso, eu quero dizer que na semana que vem, então nas próximas 2 semanas, reforçar o convite para você acompanhar o programa, em que a gente vai bater um papo aqui especializado sobre o mercado de escritórios, o que é importante entender, como que eu sei que um escritório é bom, é médio, a carteira do meu fundo imobiliário, como é que eu vou avaliar e qual as perspectivas desses mercados, né? É boa, é ruim, vai entregar muito, a vacância vai aumentar ou vai diminuir. E na outra semana a gente vai bater esse mesmo papo, com esse mesmo nível de qualidade, mas falando agora dos galpões de logística ou, enfim, dos condomínios logísticos, tá? O pessoal tá falando aqui no chat, batendo um papo, falando sobre os imóveis, proprietário, revisão contratual. Estou vendo que o assunto do Happy Hour hoje vai ser contrato de locação, né? Alguma pergunta? Vamos participar aí. A gente tem mais uns minutinhos. Passa rápido, né? Vem aqui e fala, putz, não vai nem dar tempo de... trouxe pouca coisa, é pouco assunto, vai ver, o tempo já foi, já passou. E mais uma semana, mais um programa. Estão falando aqui da vacância, muitos imóveis desocupados. Com a baixa de juros, os fundos são uma ótima opção de investimento? Já tratamos desse assunto em programas passados, reveja. Então, estão todos disponíveis, página do Infomoney, Infomoney TV,
ache lá a página do programa Fundos Imobiliários, todos os anteriores estão lá disponíveis. Eu vou dar mais um tempinho, daqui a pouco a gente encerra. Já usamos os nossos 40 minutos. Vamos ver se chega uma dúvida e senão a gente encerra aqui e ficamos para a semana que vem. O pessoal acompanhou os fatos relevantes. Teve aquela questão essa semana de um rendimento que saiu com um valor errado e saiu durante o pregão, depois foi feita a correção, mas teve gente que se assustou, comprou cota, vendeu cota, enfim. Precisa confirmar as informações. Eu sei, você vai falar, Arthur, saiu no sistema oficial da BMF Bovespa, poxa. Na minha opinião, a informação já era correta. Mas às vezes acontecem erros. Eu já vi várias vezes e sempre tomei o cuidado de ligar ou na bolsa ou ligar no administrador para tentar saber se é aquilo mesmo ou se houve algum engano. Porque os erros acontecem, infelizmente os erros acontecem. Claro que a gente não quer que aconteça, é ruim, pode ter levado a gerar confusão, desconforto com os cotistas, mas cuidado, assim, procure não tomar essas decisões tão de afoito, tão no momento da notícia, porque acontece, você erra, eu erro, e aconteceu aí do administrador errar no momento de divulgar o valor do rendimento mensal de um fundo. Então, numa próxima, procure manter a calma e dá um telefonema, entre em contato com alguém, tenta esclarecer o quanto antes, para daí sim tomar sua decisão de investimento com a certeza de que tem acontecido uma mudança relevante no fluxo. Bom, eu não sei se eu que não estou me entendendo mais uma vez com o chat ou se não está vendo nem... chegou aqui, ó, uma pergunta. Biga perguntando, tem 70% em fundo imobiliário e 30% em tesouro direto que paga cupom semestrais. Você acha que estou muito exposto ou pode ser o pulo do gato? Legal. Olha, Biga, eu acho que está bastante exposto a uma única classe de ativo que é fundo imobiliário. Eu gosto muito do produto, falo que é um coringa, que cabe em todas as carteiras, mas 70% é bastante coisa. Mas isso é uma opinião e eu não conheço o seu perfil, eu não sei qual é a sua idade, eu não sei se você tem filho, se não tem filho, se é casado, enfim. Talvez, se você me disser que está já aposentado e que precisa da renda dos fundos imobiliários para viver, talvez faça sentido sim, tá? Porque é um produto que te gera uma renda mensal. Agora, tenha consciência, depois que a gente viu todas essas questões aí, tanto dos contratos de locação, as suas nuances, como o que tem acontecido no mercado real, com os fatos relevantes, tenha ciência que essa renda não é fixa, que você não pode contar com certeza de que todo mês ela vai ser igual. Vai ter fases boas em que a receita vai até crescer, mas num momento difícil desse da economia e do mercado, pode acontecer de você ter uma diminuição da sua renda. Então, se você está ciente disso, o único problema é não entender os riscos que está exposto. Se você está ciente, se você já é aposentado e precisa dessa renda, pode ser que faça sentido, sim, a sua alocação. É algo muito pessoal, precisaria saber com mais detalhes. Mas cuidado, não vá na certeza de que a renda vai acontecer todo mês, porque ela sofre oscilações de acordo com as situações do mercado, ok? Qual o impacto das cotas se o Trump ganhar? Bom, eu só posso dar uma opinião e eu acho que não vai acontecer nada de muito relevante. O Trump tem um discurso para ganhar a eleição e vai ter outro discurso se for eleito, se e quando for eleito. Eu não acredito que um país do tamanho dos Estados Unidos, com a sua estrutura toda e tal, com tudo tão bem estruturado, com tudo tão bem certo, fique assim simplesmente na mão da opinião ou do jeito de ser de uma pessoa, por mais que essa pessoa seja o presidente lá do país. Então eu não me preocupo muito, seja lá o que acontecer com as eleições americanas, acho que o impacto pode ter uma volatilidade porque os mercados são emocionais, mas de fato, no longo prazo, não vejo nenhuma importância, ganhe um ou ganhe o outro, essa é a minha opinião, não vejo diferença nisso. É uma pergunta, Insider, se com a baixa dos juros os fundos são ótimas opções? Olha, os fundos imobiliários
São opções de diversificação de carteira. Eu acredito que, como eu sempre falo, é um coringa. Se você tem ações, vale a pena ter fundo imobiliário, tem renda fixa, vale a pena ter fundo imobiliário. O que a gente está vendo agora? A expectativa da queda de juros me parece que já está refletida em boa parte dessa subida das cotas. Por mais de que a gente tenha visto que essa alta é nominal, ela não é real, tem um espaço ainda para chegar no pico, aquele pico de 2013 aconteceu numa situação muito diferente do país. Perspectivas eram outras. Agora a gente tem perspectiva de PIB negativo, o mercado imobiliário numa situação de fato muito difícil, talvez historicamente, vamos ver, vou perguntar isso semana que vem, não sei se já houve uma outra fase em que a vacância foi tão alta, em que o número de imóveis vagos foi tão alto. Então, a queda da taxa de juros é bom para o fundo imobiliário? Sim, porque uma boa parte da sua precificação leva em consideração os movimentos da renda fixa. Agora, tem que lembrar que não é só a renda fixa, tem também a parte da economia real, e essa parte ainda merece a gente ter cuidado, ter cautela. Agora, o que seria bom? Queda de taxa de juros tende a acelerar o país como um todo, a melhorar o PIB. E no momento em que o PIB voltar a crescer, essa vacância tende a diminuir, os imóveis tendem a começar a ser ocupados. Então a queda da taxa de juros é boa para os fundos imobiliários, é boa para a economia, é boa para as ações, é boa para todo mundo. Seria uma boa sim, e todos torcemos para que os juros possam cair. O Jairo: ao abrir o book de ofertas, são poucas as ofertas de venda. Como se compra uma grande quantidade? Jairo, de fato, essa é uma questão importante no nosso país. O mercado de fundos imobiliários ainda é pequeno, ainda é incipiente. Só que o volume diário de todas as cotas negociadas fica em torno de 20 milhões de reais. Então, se você tem uma quantidade grande de dinheiro a investir, procure os fundos mais líquidos, os fundos que têm mais movimento. Tem alguns que movimentam 3 milhões de reais por dia, 2 milhões e meio de reais por dia. Nesses, provavelmente, você vai conseguir fazer uma exposição razoável. Claro, procure diversificar, não vá colocar tudo num fundo só, mas procure os fundos que têm mais liquidez. Nos de menor liquidez, tem que ir comprando devagarzinho, com paciência, coloque suas ofertas lá e vai pescando aí as suas compras, tá legal? Para os fundos logísticos, o Amero pergunta, para os fundos logísticos também há contratos típicos e atípicos? Sim, Amero, muitas vezes atípicos, principalmente quando são aquelas operações, a construção sob medida ou o sale and leaseback. Então, muitas vezes, nos logísticos, os contratos são atípicos. Diria até que na maioria das vezes. Mas também não é raro um galpão ser alugado por um contrato típico. E lembra que eu falei a respeito do prazo. Um contrato pode ser de 10 anos ou mais de 10 anos e nem por isso ele se torna típico. Eu tenho contratos, quer dizer, existem no mercado contratos mais duradouros, de 10 anos, por exemplo, que são típicos, ou seja, a cada 3 anos uma possibilidade de uma ação revisional. Então a atipicidade é só quando há renúncia da ação revisional e quando a multa é igual ao total dos aluguéis vencidos. Sobre a sua pergunta específica, os logísticos, a maioria dos contratos serão atípicos nesse segmento. Qual que é melhor, imóvel físico ou um fundo imobiliário? Olha, na minha opinião, fundo imobiliário, pela transparência, pela possibilidade de diversificação, pela qualidade dos imóveis. Civilizado, eu não te conheço, não sei qual é o tamanho do seu patrimônio, mas eu, por exemplo, não tenho patrimônio para comprar um imóvel de 1.000 metros quadrados na Faria Lima. Não tenho dinheiro para isso. Então, via cotas de fundo imobiliário, eu chego a um pedaço desse patrimônio de qualidade, e esse imóvel de qualidade me dá acesso a locatários de alta qualidade também. Então, se a gente fosse comparar com um pequeno imóvel residencial, uma pequena sala comercial, eu teria meu dinheiro todo alocado num único ativo, quer dizer, concentrado e não diversificado, e estaria exposto ao risco de um locatário com menor chance de pagamento do que uma grande empresa. Veja que o risco é o mesmo. Falei agora há pouco de um fato relevante de uma empresa que não conseguiu pagar o aluguel de um fundo imobiliário. As empresas também podem dar calote, mas a situação tende a ser melhor, quer dizer, a probabilidade de uma empresa atrasar o seu aluguel é menor do que uma família ou um profissional liberal, alguém que ocupe uma salinha de 40 metros quadrados, tá bom? Tem outras tantas
coisas que eu poderia enumerar, é que o nosso tempo é curto, mas, na minha opinião, fundo imobiliário. Mas veja, não são opções excludentes, dá para ter as duas coisas, imóvel e fundo imobiliário. A diversificação do seu patrimônio vai ser melhor até se você tiver os dois. Eu vou atender aqui mais uma dúvida e vou encerrar, porque a gente até já passou do tempo, mas muito bacana a interação com o chat. Muito obrigado até todos vocês aí. Eu gostaria de saber se consigo uma tabela com os fundos de maior liquidez. Sim, no site da BMF Bovespa, procure lá o relatório mensal do mercado imobiliário. Tá? A própria BMF Bovespa divulga isso. Além das corretoras que fazem seus stock guides ou suas carteiras recomendadas, essa informação é fácil de conseguir, viu? Site da BMF Bovespa. Como essa foi bem rapidinho, eu vou dar uma lida em mais uma aqui, ó. Valeu, o Civilizado está agradecendo, eu que agradeço. Marcelo, como funciona a cobrança de taxa de administração para administradoras do fundo? Já é descontada do valor que eles repassam mensalmente para o cotista? Sim, Marcelo, todo fundo cobra taxa de administração, mas o dinheiro que chega lá, a distribuição de rendimentos, ela já é a distribuição do lucro líquido. Ou seja, todos os custos, todos os encargos já foram debitados ali. Então, quando chegar o rendimento, já está isento de taxa, já está isento não, já está líquido, foi cobrado de todas as taxas, de administração, de gestão, se houver, dos custos administrativos, o que chega já foi tudo cobrado antes, tá? Mas ela existe, então você encontra no regulamento do fundo, na lâmina lá no relatório gerencial, essa informação é dada e, claro, é importante conhecer e avaliar se está bem alinhada o tanto que se paga de taxa de administração pelo serviço que é prestado. Muito bem, pessoal, a gente já passou um pouco do horário, agradeço, foi muito bacana fazer esse programa hoje sem convidado, assim a gente tem uma proximidade maior. Muito obrigado, um ótimo fim de semana, nos vemos na próxima sexta-feira falando sobre mercado de escritórios. Um abraço!